Muito bem, temos então aqui uma tabela relacionada com o handball. Temos aqui o nome dos jogadores e os pontos marcados em 3 jogos cada jogador. Então, a partir desta tabela, vamos fazer um gráfico. Vamos fazer então aqui um zoom out e vamos inserir um gráfico aqui no separador inserir. Vou selecionar então o intervalo que eu pretendo, que tem os valores que eu pretendo trabalhar em gráfico. Depois aqui no separador inserir, no grupo gráficos, vou escolher um tipo de gráfico, pode ser um gráfico de coluna 3D, colunas agrupadas em 3D, eu primo e automaticamente ele insere-me o gráfico, trabalhando as células que eu selecionei. O que é que ele fez? A primeira coluna, os dados da primeira coluna, que são os nomes dos jogadores, ele colocou-me no eixo do X. Os valores, ou seja, no caso, os pontos marcados pelos jogadores, ele automaticamente coloca-me no eixo dos Y. E o nome das colunas, jogo 1, 2 e 3, ele vai-me colocar aqui na tabela, no gráfico, como legenda. Automaticamente se trabalha o gráfico, ao selecionar o gráfico, surgem então 3 separadores. Esses 3 separadores pertencentes ao trabalho do gráfico. Então, o primeiro temos o estrutura, em que podemos alterar o tipo de gráfico, se eu pretender alterar o tipo de gráfico daquilo que eu estou a trabalhar. Eu vou escolher agora alterar para linha, ok? E ele altera-me automaticamente para a linha. Vamos voltar ao de tabela, ou de colunas, aliás. Depois tem aqui uma opção bastante importante, que é mudar linha e coluna. Ou seja, se eu imprimir, ele vai-me transportar o nome dos jogadores aqui para a legenda e transporta os jogos que estão em legenda para o eixo dos X. Vamos experimentar. Ok, cá temos no jogo 1, temos então as barras correspondentes a cada um dos jogadores que se encontram agora em legenda. Vamos voltar a colocar então os jogadores. Depois temos aqui a alteração de esquemas, que temos várias alterações que vão trabalhar os vários objetos do gráfico, que eu não vou escolher, porque vamos trabalhar isso aqui no separador esquema. E depois eu automaticamente posso alterar a formatação das barras, através daqui de estilos do gráfico. Há inúmeros deles, como podem ver, automáticos. Okay? Opção bastante importante. Se eu pretender mover este mesmo gráfico, reparem, ele aqui, eu neste momento estou a trabalhá-lo como um objeto da folha. Se eu pretender transportá-lo para uma nova folha, em que desta forma vai ocupar todo o gráfico uma só folha, eu escolho esta opção, nova folha, atribuo o nome que pretender à folha, primo OK, e reparem que eu criei uma folha nova, chamada gráfico 1, que toda essa folha é apenas o gráfico. Vamos passar agora ao esquema de estrutura. Vamos passar isto para outra cor, assim mais evidente. Vamos então ao separador esquema. No separador esquema temos inúmeras opções, onde eu posso colocar uma imagem antes, trabalhar formas, trabalhar caixas de texto em cima do gráfico, etc. Vamos aos componentes, aos rótulos, que é bastante mais importante. Se eu pretender colocar um título, eu posso colocar um título sobreposto ao centrado ou acima do gráfico. Normalmente uso este e clico, automaticamente coloco o título do gráfico. Posso perfeitamente formatar este texto. Títulos dos eixos, se eu pretender colocar os títulos no eixo no eixo horizontal, que é o caso aqui, que é o nome de jogadores. Se pretender no eixo vertical, que neste caso são pontos marcados. Posso perfeitamente também alterar isso. A legenda, se eu quero a legenda à direita como tenho neste momento, se pretendo na parte superior, ou seja, alterando a posição da legenda. Ok, vamos deixar por defeito do lado direito. E se pretendo rótulos, rótulos em que são os valores, posso colocar no topo ou no meio de cada coluna os valores que representam cada uma dessas colunas, no caso porque estou a usar um gráfico de colunas. Vamos usar então, eu pretendo então os rótulos no meio, ou seja, esta coluna, por exemplo, representa 17. Cá está o rótulo no meio. Vamos colocar os rótulos no topo, na extremidade exterior. Okay? Então assim verificamos o que é que representa cada uma das colunas. Se eu pretender os dados na base do gráfico, os dados que estamos a trabalhar para obtermos este gráfico, eu venho aqui a tabela de dados, ele coloca-me então aqui os dados
na base do gráfico. Okay. Se eu pretender também trabalhar o eixo, os eixos, tanto do X como do Y, vamos tirar aqui isto. Se pretender trabalhar os eixos, por aí fora, colocando-os noutros formatos, e se quer colocar grelhas horizontais e verticais, também podendo ajudar, consoante o pretendido, na análise e na interpretação do gráfico. Estas linhas ajudam muito a isso. Por fim, temos a formatação. Formatação dos objetos, que eu não vou explorar, uma vez que esta formatação de objetos já tem sido explorado em softwares anteriores do PEC do Office. Por fim, temos os gráficos Sparkline. Vou fazer aqui um zoom. Ok, gráfico Sparkline. É um gráfico que é inserido numa só célula, em que trabalha as células que eu pretendo e é inserido nessa mesma célula. Vamos trabalhar então, inserir. Temos aqui os gráficos Sparkline, que é um grupo específico desses gráficos. Há de linha de coluna e perda barra ganho. Eu aqui seleciono a célula onde eu quero inserir o gráfico Sparkline. Vamos escolher de linha. Ele pergunta-me nesta janela de diálogo qual é o intervalo de dados que eu pretendo estudar. Eu coloco então os dados do Ângelo e depois pede-me uma segunda opção. Escolha onde pretendo colocar o gráfico Sparkline. Okay. O gráfico Sparkline é então nesta célula aqui. Ok? Vou imprimir OK e ele coloca-me então um gráfico Sparkline em que representa então os valores que eu selecionei. Inicialmente aqui 12, passando aqui para 13 e depois por fim 15. Então temos uma linha a estender, essencialmente. Funciona tal e qual, dá para trabalhar com a alça automática, eu arrastando para baixo automaticamente trabalha o gráfico Sparkline para os outros, tal e qual como se fosse uma função ou uma fórmula e faz o gráfico automaticamente para os outros nomes. Se eu pretender, ao selecionar as células que têm o gráfico Sparkline, surge aqui o separador de estrutura e eu posso alterar este gráfico Sparkline para colunas ou perdas ou ganhos. Bem como, por aí fora, formatar, colocar, evidenciar o ponto alto, ponto baixo, pontos negativos se existirem, primeiro ponto, último ponto, e ele vai-me alterando aqui o aspecto do gráfico. Bem como estilos, também podemos escolher os estilos por aí fora. Vamos fazer só mais aqui um gráfico Sparkline relativamente aqui à coluna DISC1. Novamente, inserir. Vamos inserir aqui um gráfico coluna. Ele volta-me a perguntar qual é o intervalo de dados que ele pretende trabalhar. Eu seleciono. E o intervalo onde eu pretendo colocar o gráfico Sparkline. Seleciono, então. Já o tinha lá, por isso que ele voltou a repetir. Vamos apagá-lo, vamos voltar a selecionar. Ok, ele coloca-me então o gráfico alça automática e ele coloca-me o gráfico Sparkline para as restantes colunas. Podemos ver.